Ó amor puro, sincero e perfeito. Ó luz substancial. Dai-me luz para que nela eu conheça a tua luz. Dai-me a tua luz para que eu veja o teu amor. Dai-me a tua luz para que eu veja tuas entranhas maternas de Pai. Dai-me o coração para te amar, olhos para te ver, ouvidos para ouvir a tua voz. Dai-me lábios para falar de ti, o gosto para te saborear. Dá-me um olfato para sentir o teu perfume. Dá-me mãos para tocar e pés para te seguir. Na terra e no céu, nada desejo, senão a ti, ó Deus. Tu és o meu único desejo, a minha consolação, o fim de toda angústia e sofrimento. Que a luz do Espírito Santo esteja conosco nesta noite, né, nos guie, abra aí nosso coração, né, a nossa mente, para que possamos se aprofundar aí cada vez mais nesse estudo da palavra, né, conhecer mais, que nos guie essa noite, né, nos dê aí a sabedoria, né, o discernimento para mantermos aí firme nessa caminhada, né, que é essa construção do reino de Deus, e que possamos aí ser guiados esta noite, né, com a sabedoria do Espírito Santo, que é essa luz que a cada um de nós desejamos, né, essa sabedoria, essa voz profética, né, que guiou os seus profetas e que nos guia esta noite também, né, a cada encontro, né, a cada dia, né, todo momento, né, possamos ser aí guiados pela essa luz que é a luz do Espírito Santo, né. Amém. O lema que a gente colocou para hoje, então, é esse, né? Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Paulo falando justamente na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9. A imagem que a gente traz ali, e foi o tema geral que colocamos também, é uma imagem de ecumenismo, né? Toda a diversidade das vestes, do colorido, das culturas. E a questão de hoje é justamente essa, do que trata a carta de Paulo aos Gálatas. Então a gente quer chamar atenção para a questão ecumênica, para essa diversidade de comunidades, né? O que é ser cristão em Jerusalém? E o que é ser cristão na região dos Gálatas? O que é ser cristão em Roma? O que é ser cristão na América Latina? O que é ser cristão em Londres? O que é ser cristão no Nordeste brasileiro? O que é alguém que pertence a um povo indígena ser cristão? E o que é alguém que é quilombola ser cristão? Então, essa diversidade assim vai estar muito presente na carta aos Gálatas, né? E por isso que a gente ressaltou a questão do ecumenismo, até porque o nosso encontro é ecumênico. Temos aqui pessoas de diversas matizes religiosas, e também porque é uma característica do CEBI, né, fazer a leitura ecumênica da Bíblia. E a ideia da gente fazer uma introdução geral à carta aos Gálatas. Tá? Nessa introdução, a gente vai ver aquelas coisas mais básicas, assim, o contexto, a estrutura, a data, o local, para que a gente possa se situar. Ainda é um momento bem introdutório, bem preparativo, assim, antes da gente se grudar na carta, se atirar na carta, a gente ir preparando o terreno. Então, é um pouco isso aí que a gente vai fazer um sobrevoo, e depois a gente vai fazer um trabalho em grupo, sempre a gente vai ter o nosso trabalho em grupo, em cima daquilo que era o tema de casa, né? Que era ler a carta,
era ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O Valdir nos trouxe ali um comentário exegético do texto no grupo, e aí nós vamos debater lá depois. Mas primeiro essa introdução meio geral. Então, a carta aos Gálatas, os dados, pessoal, sempre são dados aproximados, né? A gente não tem assim uma certeza absoluta desses dados. Algumas sim, temos um grau de certeza maior, mas outros não. Por exemplo, a data é bastante discutível, tem quem faça uma datação diferente, mas eu fui optando por aquilo que é o mais usual, assim, né? Os argumentos mais fortes, me parecem, para dizer por que a data ali da escrita estaria por volta do ano 57 depois de Cristo ou 58 depois de Cristo, escrita na terceira viagem de Paulo. Se vocês pegarem os textos que tem sobre Gálatas, pode aparecer uma data diferente, né? Pode parecer que foi escrita antes. Então tem esses desencontros. Mas é nos anos 50, né? Ali mais para o final dos anos 50, 57, 58, na terceira viagem de Paulo. Na segunda viagem de Paulo, ele tinha passado por essa região, e na terceira também, e aí depois que ele passa, ele sabe as notícias do que está acontecendo lá e manda uma carta. O jeito de Paulo acompanhar as comunidades que ele ajudava a fundar era acompanhar através de carta, né? Hoje talvez ele acompanharia por WhatsApp, talvez ele acompanharia por e-mail, já é algo meio ultrapassado. Eu acho que ia ser mais WhatsApp, né? Então era o jeito que o Paulo usava. Lembrando que Paulo escreve essa carta sem saber, sem ter a mínima ideia de que ela iria parar no Novo Testamento. Ele está resolvendo um problema pastoral ali, né? A relação dele com essa comunidade, tratando os problemas da comunidade. O local que ela foi escrita provavelmente é de Corinto. Paulo já estava em Corinto, manda uma carta para a região da Galácia. O remetente, a gente sabe que é Paulo, que escreveu de próprio punho e em letras grandes. Isso a gente viu no encontro passado, né? Até quem fez a memória hoje, o pessoal do noviciado ali nos lembrou isso. É uma carta autenticamente de Paulo e escrita de próprio punho. E é uma carta, isso os especialistas todos dizem, e a gente lendo depois vai poder conferir, em que o Paulo tem uma relação pessoal, direta com essa comunidade, né? Não, Paulo ali se coloca justamente numa carta. Quem teve já a oportunidade de escrever carta e receber carta, nenhuma carta de Paulo é tão carta quanto essa, né? Porque ela não é uma coisa assim protocolar, ela é um puxão de orelha, assim, né? Paulo escrevendo para a comunidade em tons diretos e revelando muito da pessoa dele e da relação dele com essa comunidade. Paulo se entrega inteiro, se põe inteiro na carta. Então, de próprio punho e em letras grandes, não é só que ele escreveu de próprio punho, é que ele também se joga nessa carta. O destinatário não é são destinatários, são as comunidades da Galácia, não é uma única comunidade. Diferentemente de outras cartas em que Paulo escreve para uma comunidade específica. Aqui não, aqui é um conjunto de comunidades, comunidades de uma região, daquela região onde hoje estaria ali a Turquia. Essa região da Galácia, dependendo do tempo histórico que a gente vê, ela pode ser maior ou menor, porque ela a princípio é bastante vasta, mas depois, quando ela for organizada numa província romana, ela se torna um pouco menor, né? E é uma região de diversidade cultural, que tem uma grande diversidade cultural, embora sem a presença judaica. É uma diversidade cultural lá dos pagãos, pessoal dos pagos,
né? Os pagãos, gente da terra. Os gauleses e os celtas são os mais predominantes, dois povos predominantes, dois povos de origem indo-europeia. Eles não têm a mesma origem do povo de Israel, que é um povo ligado aos semitas. Então, é uma outra matriz cultural. Isso vai ser muito importante, porque o problema de Paulo com essas pessoas que chegaram na comunidade é justamente essa. Para ser cristão, antes de ser cristão, é preciso ser judeu ou não? É possível um pagão se tornar cristão sem que para isso ele precise se tornar judeu? Esse é um dos conflitos que estão colocados lá. A língua que o Paulo escreve, então, é a língua grega. Todo o Novo Testamento é escrito em grego. O mundo de então, o mundo greco-romano, que era dominado pela cultura grega, pela língua grega e pelo domínio político, militar, econômico dos romanos, Paulo fala a língua das pessoas, né? A língua hegemônica da época, que era o grego. Escreve em grego. Então aqui tem um mapa, né, para a gente se achar um pouquinho. Veja, esse é o mapa do Império Romano na época de Jesus. Tá? E ali tem as províncias romanas. A nossa região está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pincel aqui para mostrar para vocês. Ali, ó. Estão vendo ali? Estou desenhando, ó. A Galácia ali. Tá? Não confundam com a Gália, embora tenha relação. Aqui era a Gália do Ocidente e a Gália do Oriente, a princípio, depois que ela passa a se chamar Galácia. Tá? Então, é nessa região aqui, comunidades dessa região, na Ásia Menor, que Paulo manda a sua carta. Então, vejam bem ali onde está Jerusalém. Ó, Jerusalém está aqui embaixo, onde eu estou fazendo ali o escrito ali, né? Roma está lá, ó, né? na bota da Itália, só para a gente se situar assim, né? E a Galácia está ali. Vamos voltar aos mapas. Tem um outro mapa agora com... Por que não está indo o meu mapa? Trancou tudo aqui. Aqui. A segunda viagem do Paulo, então. Então, a região que Paulo passa ali na Ásia está aqui, né? Está nessa região aqui. E Corinto, Paulo, então, a Galácia está aqui, né? Corinto está, vou pegar outra cor aqui, branquinho. Corinto está aqui, ó. Ele manda a carta daqui para lá. A segunda viagem de Paulo, vocês podem ver ali em Atos 15, versículo 39, até o capítulo 18, 22. Depois esse material vai ser disposto ali para vocês vão poder conferir. O mapa é legal porque a gente pega aqui o caminho em que a seta está em forma de linha é quando ele está indo, quando está empontilhado é quando ele está voltando. E agora a gente vai para a terceira viagem de Paulo, que é quando ele propriamente escreve a sua carta. Então, na segunda, ele praticamente funda ali a comunidade, e aí na terceira, né, terceira viagem, ele passa novamente ali, e lá está Corinto. Muito bem. Nós temos, então, um problema nessa comunidade. Qual é o problema? Chegou na comunidade alguns judaizantes, pessoal que tinha cultura judaica, compreensão judaica do Antigo Testamento, e pregam nas comunidades da Galácia um evangelho diferente do evangelho de Paulo. O que esses judaizantes
dizem para o povo de lá? Diz o seguinte: olha, para vocês se salvarem, vocês têm que deixar de ser pagão, vocês têm que se tornar judeus. E não pense que eles vêm assim, pregando os 10 mandamentos. Não, eles exigem que as pessoas façam as firulas da lei, assim, os jejuns, a circuncisão. Não é nenhum compromisso ético, teológico com a lei como tal, um cerne da lei, né? Porque se a gente pensar a lei no Antigo Testamento, ela serviu no processo do êxodo, ela serviu na organização do povo. Depois Paulo vai dizer isso, a lei foi pedagoga, por um tempo ela serviu, ela nos educou, mas agora a gente já está no outro patamar. Mas nem isso esses judaizantes fazem. Esses judaizantes trazem os penduricalhos da lei, as firulas da lei, o dado mais folclórico da lei, né? Que lá no seu tempo a circuncisão foi muito importante, até como uma medida de saúde pública, mas que aqui no tempo de Paulo já não tinha mais esse mesmo sentido. E esses judaizantes vêm exigir, então, que as pessoas advindas do paganismo, antes de assumirem o evangelho, aceitassem o Antigo Testamento. Então, esse é o problema que está colocado. A comunidade da Galácia, ela vive 3 momentos: antes de Paulo, com Paulo e com a chegada desses judaizantes. Antes de Paulo, era uma população que tinha uma religião pagã, uma religião greco-romana. Era uma outra vertente religiosa diferente da vertente religiosa judaica. Com Paulo, eles abrem mão lá dos seus ídolos, dos seus cultos, e assumem o evangelho. E assumem o evangelho até como uma libertação de uma religião que estava aliada com a dominação. E é nesse sentido que Paulo vai dizer, né? Jesus libertou vocês para a liberdade, não para voltarem a ser escravos. E dura pouco, né? Esse fogo de palha do evangelho dura pouco, porque ao chegar esses judaizantes, o povo sente a tentação, então, de confiar nessas leis do Antigo Testamento, acreditando que, simplesmente pelo fato de ter feito a circuncisão, já estariam salvos. O tom da carta que o Paulo escreve para eles é um tom bastante duro, né? Vocês vão ver que Paulo escreve muito indignado, num tom bastante duro, brabo assim, o Paulão, né? Nas suas cartas geralmente tem uma saudação inicial. Nessa carta não tem a saudação inicial, não tem louvores, não tem orações, não tem ação de graças, não tem bênção, não tem invocação. Paulo entra de soco, né? E puxando a orelha da comunidade por conta desse retrocesso de alguém que tinha uma religião que não promovia a liberdade, descobre o evangelho da liberdade e depois abre mão dele para novamente se escravizar. O conteúdo da carta, estrutura e conteúdo. Paulo começa defendendo o seu apostolado e defendendo o evangelho. Depois, tem toda uma doutrina sobre a lei, que Paulo desenvolve aqui no calor dos acontecimentos, no olho do furacão, no olho do conflito. Depois, de maneira mais calma, mais tranquila, mais serena, Paulo vai conseguir reelaborar isso de uma forma mais didática, até mais detalhada, na carta aos Romanos. Por isso que Gálatas e Romanos são cartas que a gente pode ler juntas. E, ao final, um discurso sobre a liberdade e o amor. Aqui. Então, algumas coisas
das algumas possíveis, né, atualidade, assim, da carta de Gálatas. Não é só isso, a gente pode encontrar outros elementos que também são atuais, mas esses aqui saltam à vista lendo a carta. Uma coisa que é muito atual, defende a diversidade das comunidades. Bem no espírito de Atos dos Apóstolos 15, lá do Concílio de Jerusalém. Quem é judeu cristão vai construir uma comunidade com determinado rosto. Quem não vem do judaísmo vai construir uma comunidade com outro rosto. Então, a diversidade das comunidades cristãs, esse é um aspecto que chama a atenção. É uma carta que defende a igualdade de todas as pessoas, num contexto de xenofobia. O que é xenofobia? Um ódio ao estrangeiro, achar que o estrangeiro é inferior, é ruim, é pior. Defende a igualdade de todas as pessoas no contexto de xenofobia e de machismo. Vocês vão ver isso. Né? Uma das maiores preocupações de vocês ali nas perguntas é essa. Paulo é machista? Paulo não é machista? Como é que é a relação de Paulo com as mulheres? Gálatas vai responder isso para a gente. Vocês vão ver que num contexto greco-romano, em que os gregos diziam que a mulher é um ser inferior, romano, em que o direito romano dizia que o marido é o homem, é o chefe da família, o dono da família, o dono da casa, e, portanto, é superior à mulher. A mulher serve somente para a procriação. Tanto é que, para a cultura grega, era feio, inclusive, um homem amar uma mulher. O mais digno era um homem amar outro homem, porque o homem tem alma, o homem é superior. A mulher é um ser inferior. Serve somente para a reprodução. Então, Paulo vai se contrapor a essa xenofobia e esse machismo, declarando lá no hino batismal lindíssimo, que a gente vai ver, a igualdade de todas as pessoas. Paulo vai ousar defender a liberdade num contexto de escravidão. Mundo greco-romano, vocês tiveram a oportunidade de ler a entrevista do Carlos Mestres lá com Paulo, era um mundo pautado no trabalho escravo, tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga. E Paulo vem falar de liberdade. Essa carta é um hino à liberdade num contexto de escravidão. Defende o amor e a solidariedade, combate o farisaísmo, essa coisa que até os dias de hoje está por aí, né? Uma religião de fachada, uma religião de penduricalho, de gente que diz que o evangelho é isso, né? São mais seguidores dos fariseus do que de Jesus, e ainda colocam isso como nome de evangelho. Contra isso que Paulo se insurge. Então, Gálatas vai nos perguntar, o evangelho que a gente diz que segue é evangelho mesmo? O Jesus que a gente tem na cabeça é o Jesus mesmo? Aquilo que a gente entende por cristianismo é de fato cristianismo? Esse é um questionamento duro, assim, que vai vir de Gálatas. Traz uma nova relação ecológica e pensa a ecologia de uma maneira muito interessante, muito singular. A partir dos corpos crucificados, a gente pensar a ecologia. É um combate à tendência triunfalista, da gente se achar a igreja mais poderosa, o grupo mais poderoso. Paulo vai trazer aí o crucificado contra o triunfalismo e que defende a enculturação, algo que é bastante atual. Feito? Nós, então, vamos trabalhar então agora no grupo Atos 15. Lembrando aquilo, temos que escolher um coordenador, temos que escolher um relator, uma relatora, um coordenador, uma coordenadora. Papel do coordenador ou da coordenadora: distribuir o tempo de fala para todo mundo. Papel do relator ou da relatora: fazer o relatório aqui no plenário, depois colocar no grupo do WhatsApp. E todos nós somos responsáveis para garantir um tempo igualitário para que todo mundo possa participar da sua opinião, enfim.
Questões, então, para o grupo agora. Anotem aí. Uma. O que podemos aprender com o Concílio de Jerusalém? Isso que vocês leram durante a semana, em Atos 15. Tiveram bastante tempo para ler. Não foi um livro. Primeiro foi um livro, né? Assustou todo mundo. Uma entrevista completa. Agora foi só um capítulo lá da Bíblia. Atos 15. O que podemos aprender com o Concílio de Jerusalém? E o 2. Que conflitos de nosso contexto histórico deveriam nos convocar para novos concílios? Aqui pode ser conflitos eclesiais, mas podem ser conflitos familiares, podem ser conflitos comunitários, associativos, sociais, econômicos, políticos, culturais, enfim, conflitos diversos. Conflitos de nosso contexto histórico deveriam nos convocar para novos concílios. Não sei se ficou claro as questões, se alguém tem alguma pergunta sobre essas duas questões, eu já estou passado no tempo aqui. Estamos compreendidos? O grupo 1 é o grupo do Padre Valdeci ali, né? Certo, eu sou o relator. Então vamos lá, Padre Valdeci, estamos lhe escutando. Tá bom. Foi falado que Paulo era liberal, não julgava os outros, parece que não tinha opinião, não tinha opinião, não queria, o pessoal não queria seguir os princípios dele. Falo da circuncisão, né? Falo da circuncisão que os judeus estavam impondo. A irmã falou também dos conflitos que tem nas paróquias, quando saem os padres. A outra irmã falou também que não tem pessoas para substituir os vocacionados, às vezes, quando saem para outros lugares. Falou um monte de coisa, eu anotei, mas é muita coisa para falar. Eu acho que tá bom, gente. Tá bem. Alguém gostaria de complementar? Alguém que estava no grupo 1? É que apesar de Paulo ter poder de decisão, ele não decidiu sozinho, ele levou a questão até o Pedro. Então, também a questão do desapego, né? E quando eles se desentenderam, Paulo e Pedro, cada um tomou o seu rumo com outra companhia, então isso também serve para nós, muitas vezes, que não ficarmos presos a um determinado projeto, às vezes a gente precisa mudar alguma coisa, né? Esse é um ensinamento também do que a gente tirou no nosso grupo. Tá bem. É isso, grupo 1. Grupo 2. Grupo 2 é o nosso. Aí, a questão era o que podemos aprender com o Concílio de Jerusalém. A questão que apareceu primeiro é que se debateu ali a situação dos cristãos que vieram do judaísmo e os que não vieram, e se era necessário ser circuncidado para ser cristão, né? Então, o concílio decidiu que não precisava ser circuncidado, porque não haveria de pôr esse peso nas costas quando eles mesmos não estariam praticando. E traz também para nós que, quando temos conflitos ou problemas, precisamos sentar e resolver. Até hoje existe a questão do julgamento, quem é convertido, quem não é convertido, quem se salva, quem não se salva, e assim a gente aprende ali e percebe que a salvação é para todos, e que o necessário é o amor. O projeto de Cristo é para todos. A salvação é para todos. E que muitas vezes
a participação na igreja não significa salvação. Nós tivemos dois testemunhos também das pessoas que muitas vezes se percebe que a pessoa que está fora da igreja nem sempre é aquela que está dentro da igreja que faz a melhor caridade, ou tem o melhor amor, o maior respeito, a melhor acolhida. Não sei se o grupo quer colocar outras coisas que eu não consegui pegar, talvez. Grupo 2, não? Mais nada? A gente falou, eu estava no grupo 2, né? A história da juventude. Isso, pode complementar. Isso. A gente falou muito da questão da juventude, assim, né? E da cultura. Tá. Tá, vai. Eu pensei que era na 2, na questão 2. Já relata tudo? Já relata tudo, coloca 2. 2 também? Então, desculpa, porque eu separei a 1 e com a 2. E nós falamos, então, foi comentado também que cristãos que têm uma fé pessoal, mas que não estão na igreja, então, aquilo que eu comentava antes, né? Mas que vivem a sua fé fiel, vivem uma fé que não se encaixa nas leis daqueles que estão só dentro da igreja, né? E que há um grande desafio diante da juventude, da nova cultura, que a igreja hoje ela não responde aos questionamentos, muitas vezes, da juventude, que não basta apresentar dogmas, leis, mas que a gente deve ser uma igreja, ou deve ser um cristão que se coloca ao lado dos pobres, uma igreja em saída, e que muitas vezes a gente percebe que não somos, e que a igreja somos todos nós, e todos temos algo a mudar, que devemos pensar no relacionamento interior, e que muitas vezes a linguagem não corresponde ou não responde, né, aos desafios de hoje. É uma linguagem muito, muito difícil, é uma linguagem fria, que os gestos falam mais do que textos, dogmas, cartas. Claro, salientou-se também que há exceções, há comunidades que conseguem fazer o acolhimento, a ser uma igreja em saída, e que, na realidade, há uma grande necessidade de fazer um concílio ecumênico, não só entre católicos, cristãos, religiosos, mas entre todos os que querem um projeto maior, que é o projeto com a vida. Aí pode complementar agora essa parte final ali. Não, agora não precisa complementar. Não sei se eu peguei a última. Não sei os demais. O grupo 1 não relatou a 2, pode ficar tranquilo, grupo 1, nós voltamos para vocês agora, então, para vocês falarem da 2. Grupo 2, alguém quer complementar? Não, né? A Nair foi fiel. Voltamos ao grupo 1, então. Grupo 1, questão número 2. Esse Padre Cláudio está atento, mas a gente falou que estamos num período muito importante com relação ao tempo de escuta para a Assembleia Latino-Americana, né? E também vários são os conteúdos que nos levariam a concílios, como a educação, a saúde, e a própria igreja nossa hoje também precisaria de uma reunião muito forte para a gente rever, não é? Que nós estamos com carência de vocações e principalmente a questão de família. A família está muito voltada ao financeiro, como ganhar dinheiro, e não lembrando que ali é o centro do amor, é o centro da educação, é o centro da vida. Legal. É isso? Alguém gostaria de complementar o grupo 1? Não? Grupo 3. A primeira questão, que é o que podemos aprender com o Concílio de Jerusalém. Então, e a questão dos conflitos, que eram muitos, mas sobretudo a questão da circuncisão, né? Enquanto havia essa preocupação, devido à diversidade, à questão do respeito, mas também uma preocupação com a essência cristã em si, né? E conflito maior, a circuncisão já foi dito,
e a tomada de consciência de Pedro, né, que houve um grande avanço no concílio com a confirmação dessa prática pastoral de Paulo. E era o respeito, no caso, à diversidade, o respeito às diferenças, e acaba havendo este avanço, né, que é uma preocupação, no caso, em si, com a essência, mas o respeito. E a segunda pergunta, os conflitos para novos concílios, má distribuição dos alimentos para os mais necessitados, a divisão dentro da igreja de postura, de voz, uma reflexão sobre o que é essencial do ser cristão, o que é mesmo o ser cristão. Outra é conflitos em família e também a integração dos jovens das periferias em nossas igrejas. A questão dos migrantes também. Que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade ele faz, o que estava dividido, unidade ele faz. A gente quer ver se o grupo tem alguma coisa a acrescentar também, né? Grupo 3, algo a acrescentar depois do canto? Do ecumenismo, eu não percebi se ela falou o conflito. Falou, mas pode ressaltar. Não, então era só isso. Obrigada. Pode complementar. Falou em unidade pelo essencial, né? É uma coisa bem... que tem tudo a ver com Atos 15, isso. O que é essencial mesmo para que alguém seja cristão? 4. O grupo 4 estava bem diverso. 2 do Rio Grande do Sul, uma de pessoa de Paraná, outra do Rio de Janeiro e outra... Fugiu a última pessoa onde é que era, mas foi bem diversificado nosso grupo aqui. Quanto à primeira questão, o que aprendemos do Concílio de Jerusalém mostrou abertura, bom senso, coisas que não alteravam em nada a história. A questão da circuncisão ou não constituía como algo secundário, não alterava a principal questão como circuncisão, no caso. A lei com 613 mandamentos aprisionava as pessoas. O concílio aprovou o acolhimento de outras pessoas, fez o cristianismo propagar-se e não se tornar apenas uma seita judaica. Tiago foi um dos discípulos. Tem lá no texto o discurso de Tiago também. Mas ele era um reacionário que queria retornar ao velho judaísmo. A segunda questão, os conflitos de hoje, conflitos do nosso contexto histórico. Temos grupos que incomodam o Papa Francisco, é uma divisão, digamos assim, que provocam divisões na igreja, ainda bem que não estão conseguindo o que eles querem. Grupos fundamentalistas que atrapalham o diálogo. Um ponto também que deve ser discutido é a questão da ordenação das mulheres, questão ecológica que não alcança toda a igreja. Pastorais sociais são discriminadas dentro da igreja mesmo. E também a discriminação de pessoas vindas de religiões africanas, que alguns dizem, é coisa do demônio, é coisa disso, que não. Não há esse respeito de outras religiões. Hierarquia do evangelho em círculo e não em pirâmide. Nossa hierarquia católica, a igreja anglicana também, nós tínhamos uma pessoa, Edson, da igreja anglicana, que também é forma de pirâmide, não em círculo, a hierarquia. E é uma questão que o Papa Francisco puxa muito, que os outros já levantaram, a questão da sinodalidade. Alguém mais quer completar do grupo? Tá bom, tá bom. Tá bom. Grupo 5.
Bom, o grupo 5, quanto ao Concílio de Jerusalém. Aprendemos com eles a não jogar para debaixo do tapete, trazer para o centro a discussão, né? Debater e não fugir da nossa responsabilidade de dizer a verdade e se manifestar, tá? Aprender a sinodalidade, tá? Trazer o laicato, a igreja, que ainda está muito centrada, principalmente no ponto de vista das mulheres, tá? Que ainda, e aos elementos mais culturais que também se sentem oprimidos, tá? E também perseguições que usam a profecia para o lado errado, né? Então, fica... A Adila dizia que com uma voz mais profética fica difícil se manifestar nesse momento e dizer a verdade, encarar, que muito se esconde. São poucos os profetas, e em certos momentos achamos o nosso Papa muito sozinho, poucos se manifestam e poucos apoiam. Na questão 2, os conflitos. O conflito maior que acharam é a pobreza. Não dá mais para deixar de lado que é um problema de cidadania. E junto com a pobreza, o meio ambiente. Tá? Não dá mais para deixar para depois, tem que assumir de uma forma, termos mais políticos, mais engajados. Tá? E o ódio que vivem que está atingindo as famílias, um conflito religioso, político. Então, as famílias que estão dentro delas, dentro da própria família, há conflitos e na sociedade toda. E a nova geração não está vivendo uma espiritualidade, não existe uma espiritualidade, né? O colega dizia. E que devemos avançar mais nas questões, unir o diálogo e a espiritual. Tá? A irmã Iria também chamava atenção que, junto com a pobreza e o cuidado com a casa comum, devemos ter um cuidado maior também com a educação, que a educação só que pode mudar o povo. Tá? Então, estamos vivendo um momento de desequilíbrio do mundo, que achamos que hoje estamos no olho do furacão, com a degradação do meio ambiente, que está interferindo na vida nossa, no ser humano, na saúde, em todos os momentos. E também chama muita atenção que essa nossa geração está desempregada e sem uma perspectiva. Não sei se alguém mais do grupo quer complementar. Não? Obrigado. Vamos para o último, 6. Grupo 6. Temos o relator ou relatora da 6. Raquel. Tá, ai, desculpa, não consegui aprender o microfone. No nosso grupo também se falou sobre a necessidade ou não de circuncisão para ser cristão. Se falou que a Assembleia queria manter a união, apesar de todas as diferenças, e que a igreja deve de ser aberta a todos os povos. Também falamos que, se bem alguns fariseus achavam que os novos cristãos, ou seja, os gentis, deveriam seguir à risca as leis judaicas, mas a Assembleia decidiu que
não deveria ser assim, senão que de ser aceitos assim como eram, e porque o evangelho é libertador, é para libertar e não para aprisionar as pessoas, e também falamos que Tiago também fala no capítulo 15 de Atos, que não querem impor mais fardos sobre os gentis, a não ser alguns mais especiais, que são 4. Abster-se de carne sacrificada aos ídolos, abster-se de sangue e abster-se de carnes sufocadas e uniões ilegítimas. Sobre a questão 1, não sei se alguém mais quer complementar algo mais. Hildo? Vai para 2, que daí se tem como complementar, já complementa tudo, né? Tá. Na segunda, nós falamos também sobre o ecumenismo. Precisamos esclarecer se nossa missão é ser fiel ao Evangelho ou às estruturas, que muitas vezes aprisionam e põem cargas sobre as pessoas. Também falamos que o ecumenismo entre as igrejas cristãs é uma coisa e com as outras religiões é outra, porque é muito mais difícil ter comunhão, ou que as pessoas sejam mais abertas, né, para ir ao encontro de outras religiões. Não sei, algum outro do grupo? Então, só para dizer uma coisa que a gente falou ali, sobre as 4 restrições ou exigências feitas pelas igrejas de Jerusalém, né? Ele, nesse sentido, ele não concorda com a descrição que o Paulo faz na carta aos Gálatas, onde, em Gálatas 2:10, ele diz que apenas, né, só foi pedido para cuidar dos pobres. E enquanto que em Atos 15 coloca aquelas 4 exigências e não faz referência ao cuidado dos pobres, né? Então, deve ser uma elaboração dos autores do livro de Atos, que foi escrita, como Eliezer já falou antes, uns 30 ou 40, ou mais anos depois da carta, e num outro contexto, num outro mundo. E acho que Paulo, que descreveu em cima do fato, deve estar mais com a razão do que o livro de Atos, a respeito da descrição daquela reunião. Perfeito. Depois a gente vai poder comparar, né, esse texto, quando a gente chegar no texto de Gálatas, texto de Atos com o de Paulo. Alguém mais do grupo 6º? Não? Vocês trouxeram coisas assim, a gente fica sempre com pouco tempo, né, para debater na plenária, mas ressaltar algumas coisinhas, assim. Esse conflito judeu, não judeu, circuncisão, não circuncisão, ele não é um conflito restrito à comunidade da Galácia, né? Não pense vocês que é só lá no povo dos Gálatas que se tem essa pendenga. Ele é um conflito generalizado na igreja primitiva ali, 1ª, 2ª, 3ª geração de cristãos. Na Galácia tem uma especificidade que é a seguinte: não havia cristãos advindos, cristãos que vieram do judaísmo. O que houve foi judaizantes, cristãos que vieram do judaísmo lá de Jerusalém, que foram lá na Galácia, encher o saco dos caras tentando impor esses penduricalhos, isso que vocês chamaram de exigências secundárias, exigências que não são essencialmente cristãs, como falava ali o grupo 3, falou na questão da essência do que é ser cristão,
o grupo 4 também, praticamente todos foram repetidos com outras nomenclaturas. Então, assim, é isso que está em jogo ali, né? Na questão 2, chamou muito assim, a atenção, mais de um grupo apareceu, né? Essa questão da juventude, que desde o tempo que eu era jovem se discute isso, né? Dizer, o quanto as nossas estruturas são pesadas, impõem fardos, como disse o grupo 6º, né? O quanto as nossas estruturas não têm uma linguagem acessível e como elas querem enquadrar os jovens no esquema religioso pronto, né? E não acolher a juventude com a sua liberdade, com a sua criatividade, o seu modo próprio, com a sua cultura própria, com a sua cultura contemporânea, né? Pensando no ecumenismo, a diversidade de comunidades. Quais são os tipos de comunidades contemporâneas que a gente tem? Que tipos de comunidades as juventudes estão criando? Paulo foi capaz de perceber que cada cultura construía a sua comunidade conforme a sua cultura. Nós temos mudanças culturais profundas, nós temos juventudes com diferentes rostos, né? Alguém trouxe a juventude da periferia, e a gente acaba falando isso que um grupo falou, né? De que o jovem não tem espiritualidade. Dizer, será que o jovem não tem espiritualidade ou o jovem não tem a nossa espiritualidade? Ele tem uma manifestação de uma espiritualidade livre, criativa, fora das estruturas, diferente da nossa, própria do seu mundo, própria da sua cultura, e que nós não conseguimos acolher, né? Que é mais fácil para a gente dizer aquilo não é espiritualidade, aquilo não é fé, aquilo não é crer, aquilo não é ser cristão. Ser cristão é espelho, né? Aquilo que é idêntico a mim. Então, sim, tem questões riquíssimas aqui que vocês trouxeram. Acho que a gente pode depois continuar debatendo lá no grupo. Pena que o tempo ele é implacável, ele vai sempre nos engolindo.